abençoados e eleitos de Deus. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Aldair. Nós estamos no canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha o tema de hoje. Pedro reconheceu. Então, vamos ver o que o apóstolo Pedro reconheceu? Nós precisamos hoje fazer uma leitura na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo de número 2, no versículo de número 9. Olha, leia comigo. Reconhecendo a graça que me fora concedido, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circunciosos. Quando começa a falar, às vezes, dessa questão de circuncisão, principalmente quando fala de circunciosos, de incircunciosos, circuncisão era uma pequena cirurgia que se fazia de todos os meninos homens com a idade ali de 8 dias de vida. O menino, então, era passado por uma pequena cirurgia, onde, na verdade, era chamada de circuncisão. E onde que aquele menino, ao passar por este processo dessa circuncisão, olha, como Jesus também passou. Às vezes você não sabe, mas Jesus nasceu debaixo da lei de Moisés. Jesus também era um judeu. Jesus também passou por esta pequena cirurgia. Então, todos os meninos homens, ao ser circuncidado, ele então estaria pronto ali para estar praticando a lei de Moisés. Exatamente. Se não fosse circuncidado, não poderia estar praticando a lei de Moisés. Então, existia então uma nação, que era a nação dos judeus. Este povo, eles então praticavam este ritual que estava na lei, era uma das ordenâncias do Criador. Eles então praticavam a circuncisão. Os demais povos, eles não eram circuncidados. Por exemplo, um judeu que fosse comprar um escravo lá no Egito ou em Roma, fosse comprar um escravo, para trabalhar para eles lá no país de Israel, se o escravo, claro, ele não era circuncidado, mas se o escravo então ali desejasse, tivesse vontade, ou o dono do escravo quisesse que ele praticasse também a lei de Moisés, ele precisaria passar por esse processo de circuncisão. E não importaria a idade. Qualquer idade que fosse, ele então passaria pelo processo ali da pequena cirurgia, da circuncisão, e ele então era uma pessoa circuncidada. Ele estava pronto para estar praticando também a lei de Moisés. Mas se não fosse circuncidado, não podiam praticar a lei de Moisés. Paulo aqui, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 9, ele está dizendo que Tiago, João, Pedro, eles reconheceram que a graça foi dada a ele, e eles, em sinal aqui de comunhão, em sinal de concordância, em sinal do comum acordo, eles pegaram na mão de Paulo, falou: não, tudo bem, Paulo, eu concordo com você, eu reconheço que a graça foi dada a você. É o que nós estamos vendo aqui em Gálatas 2, no versículo 9. Mas para a gente entender o que é que foi, o que está acontecendo aqui nesse texto, o que é que realmente Paulo disse para Pedro, o que realmente Pedro entendeu e reconheceu para pegar na mão de Paulo, para estar em comum acordo, para dizer, como ele disse aqui, olha, eles concordaram que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circunciosos. Então, aqui o que está acontecendo é o seguinte: Pedro entendeu que o evangelho que Jesus de Nazaré deu a ele, era para ele pregar para os judeus, para os circuncidados, para aquelas pessoas que eram da circuncisão, para os circunciosos. E Paulo, o Cristo ressuscitado, deu a ele um evangelho, revelou para ele o evangelho da graça de Deus. E este evangelho era para Paulo pregar para os gentios, para as pessoas que não eram circuncidados. Isto é algo maravilhoso. Para nós entender, vamos ter que ler um pouquinho do texto.
para a gente entender então o que que Paulo disse aqui, o que que está acontecendo, para chegar no versículo 9 e Pedro então ter esse reconhecimento, para Pedro então reconhecer, para Pedro estar em comum acordo com o apóstolo Paulo, entendendo que ele foi escolhido por Jesus de Nazaré para pregar para os judeus, para os da circuncisão, e Paulo para os da não circuncisão, para os incircunciosos. Incircunciosos quer dizer que não é circuncidado, e os circuncidados são aquelas pessoas que passaram pela circuncisão. A gente é um pouco às vezes confuso essa questão de circuncidado, de incircunciosos, como eu já disse, mas a gente vai aprendendo, a gente vai estar falando, né, mais vezes sobre essas palavras, e que a gente quase não ouve, né? A gente quase não vê as pessoas, não ouve as pessoas falar muito dessa questão, porque isto aí é um dos mandamentos, é uma das ordenanças da lei de Moisés, mas que hoje não se vive mais, hoje não é praticada mais este ritual, como tem muitos e muitos outros rituais da lei de Moisés que não é praticada, né? As pessoas têm o costume de praticar algumas coisas que está na lei de Moisés, mas outras coisas não se praticam. A circuncisão mesmo é um ato aí que era da lei de Moisés, mas que não se pratica mais essa circuncisão. Olha, vamos ler o texto? Gálatas capítulo 2, no versículo de número 1, diz assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Vamos parar aqui. Olha que coisa interessante. Isso aqui é um ponto que a gente precisa estar lendo e meditar. Nós precisamos raciocinar. Paulo está dizendo aqui que ele subiu 14 anos mais tarde, quer dizer, ele já tinha ido em Jerusalém, ele foi escolhido pelo Cristo ressuscitado para pregar o evangelho da graça aos da incircuncisão. Paulo então estava viajando, né, pela Ásia, rodando outras nações, outros povos, pregando o evangelho da graça de Deus. E Paulo está dizendo que 14 anos mais tarde ele subiu a Jerusalém. Por qual motivo? Olha, leia comigo, olha. 14 anos subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também comigo Tito. Fui lá por causa de uma revelação. Este ponto aqui que eu queria parar aqui para nós dar uma meditada, para nós entender. Quer dizer que Paulo, 14 anos mais tarde, por motivo de uma revelação, ele subiu a Jerusalém. É isso que nós precisamos entender. O evangelho, ele é revelado. Como Jesus, ao perguntar para Pedro, nós temos um estudo aqui no canal, vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo, onde Jesus pergunta para Pedro o que ele achava que ele era, e Pedro diz: tu és o Cristo. E Jesus disse: foi o Criador que revelou isso para você. O evangelho da circuncisão, o evangelho de Jesus de Nazaré, o evangelho que Jesus entregou a Pedro, foi por revelação. Pedro não recebeu um livro, não recebeu de Jesus de Nazaré cartas, nem livro escrito. Pedro recebeu por revelação. Foi revelado a Pedro, no interior de Pedro, o evangelho, as boas notícias, as boas novas, onde dizia que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Se você não assistiu o vídeo, assista, está aí na descrição do vídeo, né? Logo abaixo vai estar na descrição do vídeo aí o link do nosso vídeo que fala sobre esse assunto. Mas aqui, Paulo está dizendo que por motivo de uma revelação, Paulo recebeu as revelações da graça de Deus, recebeu as revelações do Evangelho, do Cristo ressuscitado, mas não foi de uma noite por dia. O apóstolo Paulo foi passando por um processo, foi vivendo, foi pregando o Evangelho da graça de Deus, foi trabalhando, porque Paulo trabalhava com tendas, né? Ele mexia com couro, fazia então as tendas, e ele foi vivendo a sua vida, viajando para lá e para cá, e tendo as revelações do Evangelho da graça de Deus, e ele foi pregando este Evangelho dias após dias no decorrer da sua vida. E em um determinado momento, ele está citando aqui que 14 anos se passou,
E ele, por motivo de uma revelação, ele foi lá para Jerusalém. Ele subiu lá para Jerusalém. Vamos ler a história aqui. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ler o livro que está retratando aqui esta carta, onde que está retratando esse acontecimento maravilhoso que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, fui lá, no versículo 2, fui lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Então Paulo está dizendo o seguinte, eu subi lá para Jerusalém, Paulo está dizendo que chegou lá e expôs diante dele o evangelho que ele estava pregando entre os gentios. Quer dizer que Paulo estava pregando aos gentios um evangelho e Pedro estava em Jerusalém com Tiago, com João. Eles estavam pregando outro evangelho, que era o evangelho da circuncisão. E Pedro e Paulo pregando o evangelho da graça de Deus. Então Paulo está dizendo exatamente isso, olha, expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam ser mais influentes. O que está acontecendo aqui? Paulo, então, chegou lá em Jerusalém e foi explicar para eles, foi expor para eles a mensagem da graça de Deus, o evangelho que ele pregava entre os gentios. E ele chamou, então, ali os mais influentes. Quem que eram os mais influentes da circuncisão, que estava pregando o evangelho de Jesus de Nazaré? Pedro, Tiago e João. Chamou então esses três, em particular, é o que ele está falando aqui, e expôs para ele o evangelho, explicou para eles, o evangelho que eu prego entre os gentios, eu recebi do Cristo ressuscitado. Este evangelho não é o mesmo evangelho que vocês estão pregando aí não, é outro evangelho, é o evangelho da graça de Deus, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. No versículo 3, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Esta questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Porque isso aconteceu devido a uns falsos irmãos, né? Eram judeus influentes lá em Jerusalém que se infiltraram no meio, querendo fazer com que circuncidasse Tito também. Eles não aceitavam, os judeus não aceitavam que uma pessoa que não fosse circuncidada participasse com eles lá em Jerusalém. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que eles queriam espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão, porque se circuncidasse de novo, eles voltariam a ser escravos da lei de Moisés, teriam que praticar os 613 mandamentos. Então Paulo está dizendo isso aqui, que eles queriam reduzir nós à escravidão, né? Mas Paulo já estava vivendo a liberdade de Cristo. Paulo então diz no versículo 5, não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircunciosos, assim como a Pedro aos circunciosos. Dois evangelhos, evangelho da circuncisão e evangelho da incircuncisão. E a gente observa aqui um detalhe muito importante. O apóstolo Paulo, não é que ele está aqui desnosprezando os apóstolos, né? Tiago, João e Pedro. Eles tinham seu papel. Eles foram escolhidos por Jesus de Nazaré para pregar aos judeus o evangelho da circuncisão. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, vamos ler no versículo 6 novamente. Quanto aos que pareciam influentes, quem que eram os influentes aqui então que Paulo está dizendo? Era João, Tiago e Pedro, que pregavam o evangelho da circuncisão. Paulo então está dizendo, quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram a nada. Paulo está querendo dizer que ele tinha o evangelho do Cristo ressuscitado, o evangelho da graça de Deus. E Pedro, Tiago e João, que eram influentes lá em Jerusalém,
eles tinham o evangelho da circuncisão, que não acrescentou a Paulo a nada. Paulo já tinha a revelação de algo que estava acima do que foi dado para Pedro. Porque o que foi dado para Paulo é o evangelho do Cristo ressuscitado. São as conquistas da cruz e as revelações da graça de Deus que foi dada a Paulo. E estas conquistas, essas revelações, o apóstolo Pedro, Tiago e João não sabiam delas. Não foi dado a eles, não foi revelado a eles ainda, e foi dado a Paulo. Por isso que Paulo não está aqui desprezando os apóstolos, mas Paulo está dizendo que eles eram influentes, mas não acrescentaram a ele a nada. Paulo tinha uma revelação, um nível. Paulo foi elevado a um terceiro céu, que quer dizer um nível elevado, um nível espiritual, que estava acima do primeiro e do segundo céu. São níveis de conhecimentos. Olha, Paulo então continua dizendo, no versículo 8, pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam-me as mãos direita a mim e a Barnabé. Pegaram na mão de Paulo e na mão de Barnabé e falaram, não, aqui, meus amados irmãos, é o que dá para a gente entender nesse texto. Dois evangelhos. Evangelho da circuncisão foi dado a Pedro como coluna, sendo a chave, porque o evangelho, as revelações, é a chave que Jesus entregou para Pedro. Todo aquele que ouvisse Pedro, que entendesse a mensagem de Pedro, que Jesus era o Messias, estaria sendo ligado no reino dos céus, no reino do Espírito Santo. Mas aquele que ouvisse Pedro e não entendesse e não aceitasse o evangelho, não seria ligado, seria desligado do reino, não ia participar do reino dos céus. É isso que está acontecendo. Então, Pedro, ao ter esse encontro com Paulo expondo aqui para Pedro o evangelho que ele pregava entre os gentios, e este evangelho nós encontramos dentro das cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus, são as conquistas e as revelações do Cristo ressuscitado. Este evangelho, ao Paulo expor ele para Pedro, Pedro então pega na mão de Paulo e na mão de Barnabé, cumprimenta eles e reconhece que eles foram escolhidos pelo Cristo ressuscitado para pregar as boas novas da graça de Deus. E eles foram escolhidos para ficar somente em Israel, no país de Israel, para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós temos tema aqui no canal que fala sobre isso também. Olha, é algo maravilhoso. Aqui Paulo então está dizendo, eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Eu termino aqui, esta leitura que a gente fez aqui, trazendo esse entendimento de que a Bíblia apresenta para a gente dois evangelhos. O evangelho da circuncisão, o evangelho de Jesus de Nazaré, as boas notícias, as quais dizia que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que os profetas profetizavam e que os judeus esperavam por eles. E os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, precisavam ser avisadas. As ovelhas perdidas de Israel precisavam saber que Jesus de Nazaré era o Messias. E isto foi dado a Pedro. E Pedro começou então a falar, a pregar este evangelho. E os outros, Tiago, João, Mateus, todos os outros que ouviam este evangelho também começou a entender, a conhecer esse evangelho, a ter as revelações desse evangelho e foi pregando. Mas a Paulo foi dado a ele, através do Cristo ressuscitado. Paulo teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco. E ali ele foi escolhido pelo Cristo ressuscitado como um instrumento, para ser um instrumento nas mãos dele. E a ele foi dadas as revelações da graça de Deus. E Paulo então traz dentro das suas cartas as conquistas e as revelações. Eu convido você, leia as cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Ali você vai receber, não de mim, porque eu não tenho condições de ensinar, eu também estou aprendendo, eu também estou recebendo as revelações, mas você,
Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em você, habita em mim, ele habita em nós. E ele é que nos dá a revelação do Evangelho da graça de Deus. Olha, que maravilha poder estar com vocês, né, fazendo esses estudos, essas leituras. Quero dizer para vocês que é muito gratificante para mim quando eu vejo aí nos vídeos um comentário, né? Quando vocês fazem um comentário, pode ter certeza, isso é algo que me enche de alegria. É muito importante. Eu convido vocês para participar sempre, fazendo seus comentários. Se você gostou dessa mensagem, dar um like, né? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal. Vamos juntos crescer na graça de Deus. Olha, um grande abraço a todos vocês. Graça e paz.